Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre as desigualdades sociais. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. 1% da população mais rica detém quase 1/3 da renda total do país. Essas desigualdades foram constatadas aqui no nosso país, principalmente aqui em São Paulo, no estudo da Rede Nossa São Paulo, divulgado na semana passada. Para conversar sobre as desigualdades no país, nós vamos conversar com o Igor Pantoja, que é sociólogo, formado na Universidade de São Paulo e assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, responsável pelo estudo realizado este ano. O Francisco Comaru, que é professor associado na Universidade Federal do ABC e coordenador do Laboratório Justiça Territorial. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também terá os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, da Rádio ONU, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Igor, bom dia, Francisco, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil Cidadão, da Rádio Brasil Atual. Quais são os destaques da semana, Franklin? Joel, eu queria dar o destaque inicial do nosso programa de hoje sobre uma fala do presidente, uma live, na verdade, do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele associava a vacinação contra a Covid-19 com o desenvolvimento do vírus da AIDS, né? Uma coisa assim, isso acho que ele consegue superar até a mais macabra das ficções, mas enfim, é o talento do nosso presidente. E em função disso, o Facebook e o Instagram retiraram essa live, porque isso é uma desinformação da pior espécie para toda a população, né? Fazer uma ilação dessa de que a vacinação contra a Covid poderia gerar o desenvolvimento do vírus da AIDS, não tem nada a ver com isso, isso é fake news da pior espécie. Então as pessoas que leram isso ou que viram isso, esqueçam isso, porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, Joel. Essa decisão demorou muito, né? Porque ele já vem fazendo fake news desde a época da campanha presidencial. Exatamente, se elegeu em cima delas, inclusive, né? Lamentável. Mas essa semana, hoje, Franklin, a CPI do Senado traz o seu relatório final, sua expectativa. E como até naquele linguajar que a gente usava, né, quem cobria a delegacia de polícia, né, a capivara será grande de crimes com relação o que né, possíveis crimes aí, né, que vai ter que ter investigação, enfim, mas a CPI fez uma investigação e vai encaminhar isso para os órgãos que deveriam aprofundar essas investigações. A capivara é grande de crimes que foram cometidos por várias figuras do governo federal. A sua expectativa em relação ao indiciamento do presidente da República? Olha, Joel, eu gostaria, né, que realmente os culpados fossem punidos, fossem julgados, mas em função dos relacionamentos políticos que existem e eles estão dominando a máquina estatal, eu fico com o pé atrás. Muito bem, e nós com a expectativa que ele seja indiciado pelos crimes que ele praticou, principalmente durante a pandemia. Bom dia, Igor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, professor Francisco. Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Está sem som, Vou ligar Francisco. o microfone, Francisco. Desculpem. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Igor. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Com a pandemia, a violência contra as mulheres, crianças e adolescentes e a população negra aumentou em São Paulo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência doméstica contra as mulheres aumentou também. 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano, um número muito expressivo no país. Mas aqui em São Paulo, no mapa da desigualdade de 2021, também foi constatado, Igor, esse aumento da violência contra a mulher e principalmente o crescimento do feminicídio contra as mulheres na cidade. Quais as regiões onde aumentou esses números, Igor?
Aqui em São Paulo, nesse ano, o que a gente identificou foi que em algumas regiões isso foi bastante concentrado. Por exemplo, o crime de feminicídio, ele chamou muita atenção, por exemplo, no distrito de Guaianazes, né? Apresentou uma média aí de casos, um coeficiente para cada 10 mil mulheres de quase 9,55. Então, isso é 3 vezes maior do que o segundo colocado, que é o Brás. Então, nesse caso, a gente teve enfim, chamou muita atenção esse destaque, né? Tem outros distritos também na periferia, leste, principalmente da cidade, que saem com os números mais altos do que a média da cidade. Da mesma maneira, em relação aos crimes de violência contra a mulher, de modo geral, para além do feminicídio, também tem desigualdades bastante grandes, né, na cidade de São Paulo. Só que aí, dessa vez, o que chama atenção é a concentração nas áreas centrais. Então, ao contrário do que, né, geralmente se pensa, de que tudo isso se concentra na periferia, né, mas nas áreas centrais, principalmente na região mais pobre do centro, então distritos da Sé, do Brás, da Barra Funda, foi Isso onde que eu ia se te perguntar, concentrou viu, São Igor? Paulo. Eu vi aqui a Sé foi um principal bairro onde teve muita ocorrência. E nos Jardins, onde a concentração de renda é maior? Nos bairros de renda maior, o número foi bem mais baixo do que a média da cidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, Moema, Perdizes, Morumbi, Alto de Pinheiros, são alguns dos bairros com menores coeficientes aí de violência contra a mulher registrada, né? A gente sempre trabalha com os dados oficiais. Então, até como você estava falando, essa questão da violência doméstica ela é muito complicada porque a gente não sabe, na Tem verdade, se subnotificação, né? o número reflete a realidade, exatamente. Então, até por isso, as políticas preventivas, elas têm um papel fundamental para que a mulher se aproprie, né, desses instrumentos e faça a denúncia para que isso seja, de fato, objeto de políticas públicas. Eu quero ouvir o Francisco. Francisco, esse foi um número expressivo. Nós podemos colocar na conta não só da pandemia, ou a violência contra esses grupos já vem crescendo, as mulheres, as crianças e os adolescentes. Esse número vem crescendo no país? Sim, né? A gente observa, né, que, primeiro, quando a gente fala de violência é uma palavra bem abrangente, né? Na semana passada, a ministra Carmen Lúcia disse, né, que passar fome é inconstitucional. Né? Então, se a gente pensar que fome é uma forma de violência, né? Se a gente pensar que a falta de acesso à internet também é uma falta de violência, num período em que as pessoas precisam ter informação e precisariam estar em casa cuidando da saúde, né? E é claro que a agressão física, sem dúvida nenhuma, né, a agressão física com o uso de armas letais é uma enorme violência, é a violência que a gente mais acaba discutindo também, né, a violência doméstica, inclusive. Nós estamos vindo num processo, numa escalada de intolerância no Brasil que, segundo alguns estudos, dá para perceber que isso já vinha acontecendo antes da pandemia, né? Até antes da pandemia, a gente já vinha com uma escalada de intolerância, de dificuldade de mediação nos conflitos, né? É próprio de uma sociedade muito desigual. Nós temos dívidas históricas, né, muito profundas. Por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista a população preta, parda, né, periférica, né, e os grupos vulneráveis em geral, e o aumento, né, do número de bilionários, né, o aumento da desigualdade com, né, o topo da pirâmide, essa aberração que né, a gente ter esse país com tanta desigualdade, essa desigualdade abissal. Então, a violência ela já vinha se expressando de várias formas. É claro que sob a pandemia da Covid-19, né, e com o governo de ultradireita, com as características que a gente tem do governo Bolsonaro, né, que vem cometendo uma série de crimes, né, está sendo, inclusive, processado, né, no Tribunal Internacional de Haia por genocídio, né, crimes contra a humanidade. A violência aumenta ainda mais nesse contexto em que também, né, o governo federal estimula, né, a aquisição de armas, facilita o acesso a armas para a população
civil, né, o que é uma coisa muito grave. Então, são muitos fatores, são várias camadas, né, de fatores que se sobrepõem, agravando a problemática. E o que a gente está medindo hoje, eu acho que o mapa da violência, o mapa da desigualdade, ele traz informações importantíssimas e preciosas, mas eu acho que hoje a gente está medindo coisas de um período um pouquinho passado e dentro de uma realidade muito dinâmica, né, em que as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, daqui a 6 meses, certamente, a gente já vai ter outros cenários, talvez mais graves ainda, né? Eu acho que isso é uma questão importante da gente discutir também. O Igor, o que mais surpreendeu nos dados divulgados pelo mapa da desigualdade aqui em São Paulo? Essa questão da violência, acho que para a gente chama muita atenção, principalmente nas regiões centrais também da cidade, né? A gente tem, enfim, uma série de estudos e é reconhecido o efeito da violência sobre as periferias, mas nesse mapa se destacou muito, por exemplo, a questão da violência tanto contra a mulher quanto contra a população jovem na região central da cidade. É devido ao aumento da população de rua? Eu acho que a gente acredita que tem muito a ver com isso, sim, ainda mais nesse contexto da pandemia, que esse número aumentou muito, né? Também com as áreas empobrecidas ali do centro, então o Brás é uma das regiões que teve um aumento muito grande na taxa de violência. A gente sabe que é uma região com muito comércio de rua, com muita gente na rua, muita gente passando necessidade, tentando ali conseguir algum recurso para sobreviver, muitos migrantes também que não têm acesso a uma série de direitos básicos. Então é uma região bastante complicada, inclusive em disputa, né? A gente tem projetos aí de concessão de algumas ruas para iniciativa privada, tem toda a questão da ilegalidade relacionada ao comércio também ilegal ali de materiais, enfim. Então, essa questão das áreas centrais ela ainda é muito invisível, muito invisibilizada, na verdade, e exigiria um entendimento um pouco maior, né? A questão dos cortiços, a população empobrecida que vive no centro ainda é muito invisibilizada e está sendo alvo da violência. Mas teve outras questões também, a questão da acessibilidade em relação à internet também, até o professor Francisco comentou, né, essa questão da violência, que é você não ter acesso à internet hoje em dia, porque são coisas que cerceiam direitos, né? Você não ter acesso à internet nesse contexto da pandemia reduziu o acesso à educação, dificultou o acesso à saúde, enfim, impossibilitou o trabalho remoto, né, para quem era possível. Então, isso, de fato, é uma situação cotidiana que as pessoas em São Paulo vivem de maneira muito desigual. Então, o mapa mostra muito diretamente ali, né, onde estão os problemas de conectividade na cidade de São Paulo. E, claro, né, as periferias, de fato, são as mais prejudicadas nesse caso. O Francisco enfim, então, uma série de... O Francisco levantou um aspecto muito importante, né? A violência contra a falta de acesso à internet. Entre 10 e 9 milhões de crianças e adolescentes deixaram de acompanhar as aulas, crianças que estudam nas escolas públicas, né, de São Paulo, deixaram de acompanhar as aulas durante a pandemia. É um processo de exclusão, Francisco, que aumenta a cada dia, né? Sim, a pandemia, né, ela expôs essas diferenças que já eram muito grandes, né? Então, crianças de classes sociais mais elevadas e da classe média, por exemplo, né, puderam estar em casa com uma boa internet, e muitas vezes, né, os pais conseguiram, inclusive, contratar professores particulares para acompanhar o seu aluno, o seu filho, né, para poder, de alguma forma, tentar tirar o atraso, né? Enquanto que escolas públicas, né, as crianças da escola pública, a gente sabe das situações, né, de mães, por exemplo, com um único aparelho celular, sem dados móveis suficiente, com 3 filhos dentro de casa, uma casa pequena que não tem cômodos adequados para poder as crianças estudarem, né? Na tese de doutorado do Dr. Luiz Corrara, ele mostrou, né,
como que as crianças que estão nos cortiços, elas têm desvantagens no desempenho escolar comparado com crianças que moram em casas e apartamentos pequenininhos, mas que não é cortiço, né, no mesmo bairro da mesma escola, né, uma tese de doutorado que ele fez ali na região do Glicério. Então, a moradia afeta, né, a forma de morar também afeta o desempenho na escola, né? A internet afeta o desempenho na escola, a violência doméstica afeta o desempenho na escola, a pandemia afetou muito, né? Então, nós temos aí uma geração, né, de crianças que vai ter muita dificuldade, que a gente tem, né, a nossa dívida, de alguma forma, aumentou, né, a dívida social, e nós vamos ter que correr atrás e trabalhar muito para procurar incluir todo esse pessoal aí, de alguma forma, no ritmo, né, da educação novamente. E aí vai ser fundamental democratizar os serviços públicos, né, de uma forma equitativa. Muito bem. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A Unesco premia Brasil e Moçambique em projetos para a educação de mulheres. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Os vencedores do Prêmio da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura para a Educação de Mulheres e Meninas foram projetos de países lusófonos. O Brasil ganhou com uma iniciativa para capacitar mulheres de baixa renda em tecnologia e diminuir a diferença de gênero no setor. Já Moçambique levou a premiação com um projeto para empoderar jovens do país, formando uma rede de apoio feminina. O reprograma vencedor brasileiro está trabalhando para diminuir a lacuna entre homens e mulheres nas vagas de emprego em tecnologia. O programa oferece treinamentos em programação e outras habilidades digitais, além de trabalhar a confiança feminina para que elas possam ser ouvidas no meio, tradicionalmente dominado por homens. A iniciativa já alcançou mais de 10 mil mulheres e meninas em 18 semanas de cursos presenciais e online, com treinamentos intensivos e eventos técnicos. A Girl Move Academy busca levar mentoria a adolescentes moçambicanas, facilitando o acesso à educação por meio de histórias, círculos de irmandade e um modelo único de apoio intergeracional. O apoio enfatiza a liderança e usa as redes sociais para abordar como as normas e os estereótipos de gênero são prejudiciais e impedem mulheres e meninas de atingirem todo o seu potencial. Reconhecido tanto por seu modelo inovador quanto pela rápida adaptação à pandemia de Covid-19 através da utilização de tecnologias de baixo custo, o projeto está sendo ampliado por meio de parcerias com universidades nacionais e outras organizações locais. Até agora, incentivou mais de 5 mil meninas a participar ativamente da educação e da sociedade. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre as desigualdades sociais, com o Igor Pantoja, que é sociólogo e assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, e o professor associado da Universidade Federal do ABC, Francisco Comaru. Agora vamos com o Frank Valverde, que vai trazer informações e falar da nossa enquete da semana. Verdade, Joel. Vou começar falando um pouco sobre o Momento ODS, né? O momento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, né? Que a gente sempre destaca nos nossos programas aqui na Rádio Brasil Atual. E hoje nós vamos destacar o objetivo 10.1, que prevê que até 2030 devemos progressivamente alcançar e sustentar o crescimento de renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. E também vamos destacar o objetivo 10.2, que também prevê que até 2030 devemos empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos e todas, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra qualquer que seja. Joel, também eu quero falar aqui para os nossos e as nossas ouvintes que a cada programa que nós fazemos, nós realizamos uma enquete, né? Mas para tentar sentir um pouco a temperatura do tema que nós vamos debater. E a enquete que nós fizemos para o programa de hoje teve a seguinte pergunta: você sabia que o Brasil é o 9º país
mais desigual do mundo. E o resultado, as pessoas até que estão bem, que participaram dessa enquete, até que estão bem conscientes, né? 71% dos que se manifestaram disseram que sim, que realmente sabem que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. E frente a essa enquete que nós fizemos, eu queria formular uma questão, Joel, tanto para o Igor como para o Francisco. A gente sabe que nas administrações anteriores no país teve uma política de combate a essa desigualdade, né, de tentar diminuir. E a gente percebeu que nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, pode ser até 3, 4 anos, na verdade, né, se a gente for pensar depois do golpe parlamentar que nós tivemos, né, o Brasil voltou a declinar e aumentar essa desigualdade. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer ela é um pouco difícil, mas para a gente discutir. Em 4 anos nós caímos demais, né? Quanto tempo nós vamos mudando, né, digamos, a administração do país? Quanto tempo que tardará para nós retomarmos os índices que nós estávamos antes de combate à desigualdade? Vamos começar pelo Igor. Eu sei que é difícil a questão, mas vamos tentar refletir um pouco, né? Futurologia realmente é difícil de se fazer, mas, enfim, eu acho importante discutir essas questões. Acho que é uma pergunta difícil, as respostas são várias. A gente até viu recentemente um estudo da OCDE, salvo engano, falando que os países da América Latina vão levar até, no mínimo, 20 anos para voltar a patamares pré-pandemia em alguns indicadores sociais, e até 50 anos para conseguir, de fato, avançar e alcançar o que seria esperado se não houvesse a pandemia, vamos dizer assim, né? Se não tivesse havido. Então, é um atraso muito grande, né, que a gente vai viver, certamente. Na América Latina, os efeitos da desigualdade sempre foram muito estruturantes, né, para a nossa sociedade, para as nossas cidades, principalmente. Então, todas as nossas grandes cidades latino-americanas são conhecidas pelas suas desigualdades, né, principalmente questão centro-periferia, mas também a multiplicidade, depois que isso vai acarretar de situações. Então, a gente tem o centro-periferia, mas também tem a periferia dentro do centro, também tem as periferias dentro das periferias. Então, isso se multiplicou, mas a estrutura de desigualdade meio que permaneceu, né? Em São Paulo, a gente tem algumas propostas nesse sentido, né? A Rede Nossa São Paulo apresentou um estudo junto com a Fundação Tite Setúbal, que propunha ali uma série de políticas para a redução de desigualdades. Uma parte delas foi absorvida pela prefeitura. Então, no plano plurianual desse ano, apresentado, né, esse ano, mas que vale até 2025, a prefeitura vai aplicar um índice de distribuição do orçamento a partir de critérios de vulnerabilidade social dos diferentes bairros da cidade. Então, na verdade, uma parte dos recursos de investimento, um valor de 5 bilhões de reais, que a prefeitura tem aí disponível, né, até 2025, para fazer investimentos novos. Esse valor vai ser distribuído, então, de maneira desigual, já que os distritos têm necessidades diferentes, né? Então, os distritos mais vulneráveis vão receber recursos maiores do que aqueles distritos mais centrais. Então, isso é uma inovação. A gente acha uma questão positiva, né, essa proposta ter sido absorvida pela prefeitura, mas, ao mesmo tempo, a gente tem políticas que vão na contramão disso, que por exemplo, o aumento do IPTU, que está sendo estimado aí para essas mesmas periferias. Então, é uma questão complicada das políticas públicas, né, da gente ver como avançar, se por um lado a gente avança e por outro a gente retrocede. Acaba então, realmente, né? Uma outra, né? Pode acabar se anulando, exatamente. Francisco. Opa! Puxa vida, eu sabia que vocês iam fazer perguntas difíceis, mas eu não imaginava que ia chegar nesse nível. Realmente é super... Quer mais um? Mas eu acho... Joel. Não, imagina. O que a gente sabe, né, que construir dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo do que destruir, né? Destruir é muito mais rápido. E o que a gente tem assistido nos últimos anos, né, basicamente tem sido, né, mais no sentido de destruir
e de ampliação da desigualdade, né, e dificultação da democracia, né, e da igualdade social do que outras coisas. Porém, eu quero crer, e aí, assim, acho que para mencionar, né, eu quero fazer 2 exemplos, né. Um exemplo é de uma notícia que a gente, que saiu recentemente, de que a fila para a compra de jatinhos e compra de helicópteros aumentou, né? As pessoas que estão interessadas em comprar jatinhos, helicópteros, estão tendo que esperar mais tempo e os preços aumentaram porque a demanda está muito alta, né? Então, a gente vê que na ponta dos bilionários, né, é outro mundo, é uma outra realidade. Não é que falta dinheiro, falta recursos. Os recursos existem, né? O Fundurb é um fundo de urbanização da Prefeitura de São Paulo, ligado às secretarias, né, de infraestrutura, habitação. No Fundurb, a gente tem parado, né, cerca de 1,5 a 2 bilhões de reais. E a Prefeitura não tem implementado os projetos de habitação social que precisa implementar, né, na velocidade em que a gente precisaria. Então, nós temos uma situação também de muita morosidade, né, e de falta de eficiência na gestão pública. Quando a gente tiver... E, por outro lado, eu também quero mencionar uma outra coisa muito importante, né, que é a mobilização da sociedade civil. As universidades públicas, né, e as universidades privadas também, a gente tem um projeto de extensão na UFABC chamado Mapa Colaborativo, em que a gente mapeou iniciativas de solidariedade no Brasil inteiro. Foram mapeadas mais de 2.000 iniciativas só no ano passado, né? Então, existe uma mobilização muito grande, projetos de extensão, projetos de pesquisa, em que pese em meio a corte de recursos, né? Então, as pessoas, né, as instituições estão sendo atacadas e a sociedade civil está se mobilizando, né? A União dos Movimentos de Moradia, por exemplo, distribuiu umas 180 mil cestas. O MTST construiu cerca de 28 cozinhas solidárias pelo Brasil inteiro. Então, apesar dos ataques, apesar da fragilidade, a sociedade civil está exercitando a solidariedade, né? Então, eu acredito que o cenário é muito ruim, vai demorar muito tempo, mas a depender de como forem feitas as reformas, a captação de recursos, né, essa questão do imposto sobre as grandes fortunas e a mobilização da sociedade, eventualmente é possível até encurtar um pouco esse tempo dessa previsão aí, né, que o Igor trouxe para a gente, né, da OCDE, que é uma previsão que eu acho que ela é realista mesmo, a gente vai demorar muito tempo para recuperar. Por outro lado, né, existem mecanismos e recursos que, se você tiver, né, lastro político, você pode implantar medidas para tentar reverter num tempo um pouco mais curto. E a gente tem uma sociedade civil que está exausta, mas que ela tem feito muita coisa importante. Acho que é legal registrar aqui, né, o papel dessa sociedade civil. Você falou 2 vezes sobre a mobilização e da sociedade civil, Francisco. Você acredita que a sociedade civil está realizando uma mobilização adequada para o momento grave que a gente passa? O campo progressista está atuante em função da crise, da maior crise que o país passa na sua história? Olha, é muito difícil a gente fazer uma avaliação, né, assim, justa, né? Eu acredito que tem diversos setores progressistas que estão fazendo muito, né? Eu vou citar um exemplo aqui, né? Existe uma campanha chamada Campanha Despejo Zero, Campanha Nacional pelo Despejo Zero. Ela reuniu, né, desde os movimentos sociais, universidades, institutos, né, o BR Cidades, Instituto Polis, é uma gama muito grande de universidades, observatório de remoções, que mapeou e vem mapeando uma quantidade gigantesca de famílias que estão ameaçadas de remoção. E você ser removido da sua casa em plena pandemia significa que o teu destino pode vir a ser a Praça da Sé, né, que virou um campo de refugiados, né, ou o Brás, como o Igor estava colocando aqui, né, que é uma região que está com índices alarmantes, que a gente nem previa que o Brás ia ter esses indicadores, né. Então, o aumento da população em situação de rua, o aumento dos despejos, o aumento das remoções, a gente tem hoje 93 mil famílias ameaçadas de remoção, né, no Brasil. É muita coisa, mas teve muita remoção
que foi evitada por conta da campanha, né? Falando em remoção, Sim. a insensibilidade da justiça, né, durante a pandemia, que despejou famílias de pais que perderam o emprego, né, nesse período. Inclusive cumprindo uma decisão absurda, né? Você vai despejar uma família durante a pandemia quando se exigia pela crise sanitária que a gente fizesse isolamento social. Exatamente. A gente tem hoje, né, temos hoje recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, temos liminares, né, decisões liminares do STF e uma lei nacional que foi aprovada em que o veto do presidente foi derrubado, né? Foi uma tramitação duríssima e o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente e a gente tem até dezembro a proibição, né, dos despejos e remoções. Mas elas seguem, viu? Eu estive em São Bernardo do Campo, no bairro do Montanhão, essa semana. Lamentável, remoções, né, administrativas. A gente fala muito do governo federal, mas a gente também precisa falar dos prefeitos e dos governadores, né? Porque tem acontecido remoções ilegais, né, promovidas pela prefeitura, né? A prefeitura não pode mobilizar a guarda metropolitana de uma forma coercitiva, com violência. Teve uma quantidade muito grande de gás de pimenta que foi aspirada por crianças de uma escola perto que tiveram que ir para um hospital ali da região de São Bernardo. Então, para dizer, né, que nós estamos vivendo um momento muito complicado, né, que o mapa da desigualdade mede, né, questões extremamente importantes, e eu acho que a gente tem que, inclusive, né, eu acho que, queria fazer sugestão, aproveitando que o Igor está aqui, um trabalho incrível que tem sido feito pela nossa São Paulo, né, mas de a gente até procurar ampliar, né, e aprofundar esses indicadores, né, indicadores, por exemplo, de despejos, de remoções, né, indicadores relacionados à questão da violência, em outras dimensões da violência, né, os próprios conselhos têm sido fechados, e eu acho que uma questão central para o Brasil hoje, né, gente, é a fome, né, eu acho que a segurança alimentar, a gente não consegue sair de casa sem encontrar uma pessoa tentando abrir um saco de lixo, fuçando lixo, pedindo num farol comida. As pessoas estão desesperadas, né? São quase 15 milhões de desempregados, né? É um número muito expressivo. E lembrando que quando o governo atual de Jair Bolsonaro tomou posse, de lá até agora, o Brasil retornou ao mapa da fome. Igor, vamos voltar a falar dos dados do mapa da desigualdade. A violência racial e de gênero foi um componente importante na violação dos direitos humanos, né? O estudo da Rede Nacional São Paulo mostrou também que em regiões onde houve maior concentração de violência racial e de gênero. A partir desses índices, o que pode ser feito, Igor, para a gente combater isso? Políticas públicas seriam fundamentais nesse momento? Não, sem dúvida. A gente tem, né, o mapa tenta fazer aí um diagnóstico de quais são os lugares, né, em que os problemas se concentram, vamos dizer assim. Então, todo esse estudo é feito a partir de dados oficiais, né, então sempre tem aí a checagem em relação aos órgãos de saúde, aos órgãos de segurança pública. Todos os dados aqui são dados oficiais, são fontes oficiais. Então, a gente tem mais do que suficiente informação de onde esses problemas estão concentrados na cidade. Então, nada mais justo do que ter políticas que também sejam direcionadas para essas regiões. E aí, claro, né, as políticas públicas, até para que elas sejam mais efetivas, elas precisam do apoio e também do controle social, né, da sociedade civil, que é o que a gente estava falando aqui há pouco. Então, acho que a sociedade civil tem um papel fundamental também em relação a essas políticas públicas que você menciona, Joel, no sentido de contribuir para que elas sejam mais efetivas, para contribuir para entender o contexto local, né? Não é impossível a prefeitura achar que a mesma política vai servir para Guaianazes ou para Moema. Então, isso precisa ser melhor entendido e nada mais óbvio do que você fazer isso com a população daquele local. Então, o papel, por exemplo, dos conselhos participativos, dos conselhos de direitos, dos conselhos de representantes, que é uma legislação que deve voltar a ser implementada em São Paulo, né? Que é uma espécie de reforço dos conselhos participativos,
de acordo com a lei orgânica do município. Então, esses conselhos de representantes, eles têm um papel aí de, inclusive, contribuir para a elaboração do orçamento, para processos de revisão do plano diretor, que a gente também tem que fazer esse dever aí até ano que vem, né, tentar passar a pandemia para ampliar essa discussão e envolver a sociedade civil na construção também dessas soluções. Então, tem uma série de políticas, sim, fundamentais, mas tão fundamentais quanto é que elas sejam com participação da população, para que elas sejam mais efetivas e não para que elas sejam só para dizer que existem, né? Eu vou fazer um convite a você que nos acompanha e ouve o nosso programa, para você seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram, Observatório Terceiro Setor. No Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Frank, vamos ver mais informações, perguntas aos nossos convidados? Sim, Joel, vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor, como você mesmo já deu o endereço, né? observatorioterceirsetor.org.br, né? Convidar todos e a todas para visitarem. E quem visitar vai encontrar uma série de matérias importantes, né? Entre as mais lidas, nós temos, por exemplo, né? Busca pelo corpo perfeito para agradar você ou aos outros, né? Uma questão que trabalha essa ânsia que as pessoas têm hoje na busca de um corpo perfeito, né? Não que não seja necessário mais, né? Para quem quer, para você se sentir melhor ou para agradar os outros. Outra matéria que está sendo bastante lida também é 7 símbolos de luta pelos direitos humanos no mundo. Mostra como que essa questão de direitos humanos não é só um problema no Brasil, é em todo o mundo. E a matéria em especial que eu quero dar um destaque, ela trata sobre o racismo, né? Ela diz o seguinte, né? O título dela: Racismo mata, 71% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Essa é uma matéria que foi escrita pela Isabela Alves e que relata o seguinte, que o Atlas da Violência de 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Os negros representam 54% da população brasileira, mas são 71,5% das pessoas assassinadas a cada ano no país. Olha só que a diferença é brutal. Foge dessa proporção do número da população negra, ou seja, a população negra é vitimada muito mais do que a população branca ou não negra dentro do fenômeno do racismo estrutural, Frank. Exatamente. Ou seja, o Brasil ainda, digamos, a mentalidade ainda está na época da escravidão, tá? Perseguindo a população negra no Brasil, Joel. E eu acho que também eu gostaria de introduzir uma questão para ser discutida aí tanto pelo Igor como pelo Francisco, né? Nós estamos aí com o mapa da desigualdade, ele está aí. Agora, precisamos trabalhar para combater essa desigualdade. Claro, fundamentalmente para esse combate seriam políticas públicas, mas para que a existência das políticas públicas passem a funcionar no país, é preciso que a população pressione, né, os seus representantes no parlamento, os seus dirigentes que foram eleitos, né, nos 3 níveis, né, seja no nível federal, estadual, municipal, para que isso seja implementado. Mas me veio uma questão aí para tentar a gente encaminhar por aí. E o papel da escola? Como que a escola pode estar trabalhando para contribuir, para diminuir esse mapa da desigualdade no país? Vamos começar, talvez eu pedi para o Igor começar, agora eu vou pedir para o Francisco começar a responder essa questão. Como é que a escola, vocês que são professores, né? Você que é professor, Francisco, como é que a escola pode contribuir para diminuir, pelo menos, esse mapa da desigualdade no Brasil?
Olha, essa pergunta é muito, muito boa, né? Eu estava justamente pensando, né, que a gente devia falar um pouquinho disso, né? Que realmente o mapa da desigualdade traz um diagnóstico muito importante, né? E a principal, né, uma das principais razões, né, desse diagnóstico é apontar para políticas públicas, né, urgentes que a gente precisa para a nossa cidade, né? A educação, né, tem um sistema de equipamentos distribuídos no território do município, e essa distribuição, a localização desses equipamentos é absolutamente estratégica, né, como espaços públicos de atendimento às crianças. Inclusive, o retorno, né, foi muito criticado e é muito difícil, é muito controverso. Isso independente se fosse um governo progressista, né, ou de direita, eu acho que a decisão de quando retorna às aulas, nessa questão da pandemia, não é uma decisão simples, né? Lógico que os nossos governantes não estão dando exemplo de democracia para todos nós, então a gente está na mão, né, de governos que tomam decisões que a gente, né, enfim, que são questionáveis. Mas o fato das escolas abrirem, do ponto de vista, né, da merenda escolar, do acolhimento das crianças saírem de casa, de amenizar o problema da violência doméstica, mesmo a questão de saúde mental. A saúde mental andou muito fraca de todo mundo, né, mas principalmente da população vulnerável. Então, a escola é um equipamento que tem uma importância muito grande. É claro que as escolas, do jeito que elas estão hoje, né, os professores estão muito mal remunerados, as escolas estão muito sucateadas, precarizadas, então precisa ter um investimento muito grande, precisa se fazer uma inversão, né, de prioridades e de investimentos, né? A gente vê, por exemplo, aquela política dos CELs, né, os Centros Educacionais Unificados, né, que foi numa gestão progressista aqui da cidade de São Paulo, né, pela prefeita Suplicy, a construção daqueles equipamentos na extrema periferia, né, existe uma avaliação, é muito controverso, há críticas, etc., mas tem um papel muito importante você levar um grande equipamento de educação com biblioteca, com cinema, com teatro, com piscina, para uma região e para uma população que, historicamente, nunca acessou esse tipo de serviço. Então, as escolas, elas têm um papel, lógico, mais singelo do que os CELs, mas elas são estratégicas, elas podem ser espaços, né, de cidadania, inclusive essa questão, por exemplo, da segurança alimentar, de cozinha comunitária, agricultura urbana, produção de alimentos, né, orgânicos, né, usando composto, geração de trabalho e renda, construção de uma nova cultura do bairro, espaços de planejamento do bairro para se pensar os bairros, né, a gente discutir, né, o meu bairro, minha vida, né, por exemplo, né, que é uma discussão que pintou numa última campanha aí. Então, as escolas, sem dúvida nenhuma, é o equipamento que a gente poderia ter como ponto focal, né, para reiniciar a discussão dos bairros periféricos, né, não apenas os distritos, e é uma leitura de subprefeituras, que é super importante, que estão praticamente nas mãos dos militares. A gente tem uma série de, né, comandantes e aposentados, né, e uma relação muito complicada, né, com as periferias, com vereadores, né, conservadores, muita coisa complicada que tem na periferia, mas as escolas, eu acho que são um espaço que a gente precisa realmente fazer uma reflexão muito importante do papel, não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista territorial, que pode cumprir no próximo período e no futuro, né? Interessante, Francisco, você lembrar dos CELs, né? Que é uma ideia que surgiu lá com o Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, com o Brizola, né? Que era o CIAPS. Quer dizer, era uma iniciativa importante de integrar a população de baixa renda, que ela tenha acesso à cultura, à informação e à educação em geral. Muito importante essa sua lembrança. Ô Igor, quero te ouvir agora a respeito da questão do Franklin. Enfim, também tem uma leitura muito próxima a isso que o Francisco falou, no sentido de que a educação, ela tem que estar, obviamente, né, a gente está identificando aqui, fazendo a ressalva, né, olhando para os dados oficiais, para os equipamentos, né, mas também a gente tem um indicador que olha um pouco para o entorno dessa escola, que é a questão do índice de nível socioeconômico das escolas. E, mais uma vez, chama a atenção que os distritos centrais, né, são os com o pior nível, né, de socioeconômico, vamos dizer assim. Então, o distrito da Sé, distrito do Bom Retiro, República, Brás, e aí também tem mesclado aqui Vila Andrade, que é onde está
Paraisópolis, né? Também tem Brasilândia, Cidade Ademar, que são regiões mais periféricas. Esse índice de nível socioeconômico é um índice criado pelo INEP, né, que é o órgão federal responsável pelas políticas educacionais, e ele classifica aí o nível não só de renda, mas também o acesso a certos serviços por parte das famílias dos alunos. Então, questões, né, como educação dos pais, nível de educação dos pais, se tem empregados domésticos ou não, se tem o nível de renda familiar. Então, ele é um índice multidimensional que busca identificar quem são, qual é o perfil socioeconômico daqueles alunos. E isso já dá boas pistas aqui, mais uma vez falando aqui da questão das áreas centrais, né? Essa pobreza invisibilizada também existente no centro, e que, extrapolando aí para o que eu ia falar em relação à educação, também tem uma formação nessa área, né, de planejamento urbano e tal, então também tem esse olhar um pouco para o muro, extramuros da escola, né? O papel que a educação e a escola têm para além só da escolarização, vamos dizer assim. Então tem um papel aí, sim, cívico, né, de cidadania, como o nome do programa traz. Tem uma questão, eu acho, de apoio também a processos de identidade de bairro, né, planos de bairro, que é uma ferramenta de planejamento que existe e que pode ser muito potencializada aqui em São Paulo, que é você pensar essa dimensão administrativa, né, de subprefeitura, distrito, mas você ter, de fato, um envolvimento e um senso de comunidade a partir do seu bairro, né, do seu entorno. Então, a escola é talvez o melhor equipamento público que possa abrigar esse tipo de iniciativa e potencializá-la, né? Você tem ali professores, né, formados com instrução nível superior, você tem a diversidade de alunos, então você tem alunos desde as regiões mais pobres ali do entorno, mas também tem alunos muitas vezes de classe média ali que moram no entorno da escola. Então é onde de fato as pessoas se encontram na sua diversidade, né? Porque para além da escola, muitas vezes uma atividade de lazer, uma atividade cultural, as pessoas acabam se separando, né? Você acaba frequentando sempre os mesmos nichos, mas a escola é, por excelência, o lugar do encontro, o lugar do público, né? E muito criticada por determinado segmento da população, a escola se tornou fundamental durante a pandemia. Se percebeu que a população de baixa renda ia para a escola para completar o seu alimento ou fazer seu único alimento diário, e a escola concentrava esse público e a necessidade dela funcionar. Que agora é a grande discussão, né? A volta rápida para que essas crianças voltem a frequentar a escola. Então, ela tem uma outra dimensão social mais importante do que aquela que a gente se imaginava, que as crianças só iam para estudar. Franklin, você tem informações sobre o Observatório em Movimento? Mais alguma coisa, que nós estamos caminhando para o último bloco do programa. É verdade, temos menos de 10 minutos aí. Eu queria dar o destaque de duas campanhas que o Observatório Terceiro Setor vem realizando. A primeira delas é sobre o Observatório em Movimento, é uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas, sugestões de variados especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, que vão falar sobre como melhor viver nessa época de pandemia, né? Que nós esperamos que já estejamos entrando para pós-pandemia, já com o número de pessoas sendo vacinadas, já crescendo, né? Que a gente caminhe para o pós-pandemia e que o mundo seja diferente do que era, né? Com certeza será, mas que as pessoas tenham consciência de como atuar nesse novo mundo pós-pandêmico. E para você ter essas informações desses especialistas, eu convido a todos e a todas que entrem no nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E a outra campanha que é importante que nós estamos fazendo é sobre o Apoio Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para você saber mais sobre isso, eu convido que você entre no site apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, tá? E também convido para todos e todas visitar nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, assim também como no YouTube. Nós temos muito conteúdo e, modéstia à parte, da melhor qualidade, Joel.
Franklin, você sabia, um dos dados importantes divulgados pelo Mapa da Desigualdade 2021 é a diferença de quase 23 anos entre quem mora nos jardins e quem mora nas periferias da cidade. Quem mora nas periferias da cidade vive 51 anos e quem mora nos jardins consegue viver até 80 anos. É uma diferença muito grande, né, Franklin? Brutal, Joel, brutal. Qual é o seu destaque final? Meu destaque final é o seguinte, eu acho que já passou da hora de discutirmos sobre o imposto para as grandes fortunas. Eu acho que tem muita gente no topo da pirâmide acumulando muito mais que a base. Então está na hora de começar a taxar as grandes fortunas e redistribuir para a base da pirâmide. Muito bem. Igor, eu tenho mais 2 minutos para você e para o Francisco, e eu gostaria que você fechasse a sua participação no nosso programa, falando do que mais importante você gostaria de registrar a respeito do mapa. A gente falou de uma maneira geral, o trabalho importante que vocês realizaram, que esse trabalho é referência, né, para se construir políticas públicas e para diminuir essa profunda desigualdade que existe no estado de São Paulo, o maior país, né? É a maior cidade do país. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a partir do trabalho que vocês realizaram no Mapa da Desigualdade 2021? Primeiro, enfim, agradecer aqui a oportunidade de estar dialogando com vocês, estar aqui no programa da Rádio Brasil Atual. Eu acho que a gente tem uma perspectiva de que é isso, né? São Paulo é um país, tem aí 12 milhões de habitantes, né? 23 se for considerar a região metropolitana de São Paulo, então maior do que uma série de países aí, e essas desigualdades elas não são naturais, né? A gente tenta fazer com que o mapa seja mesmo um instrumento para reverter essa situação e para incentivar políticas públicas de combate à desigualdade, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, entre outras várias possibilidades, né? A gente tem também, é legal compartilhar, de que esse mapa ele vem sendo produzido em outras cidades também, né? A gente tem uma metodologia totalmente aberta, pública, disponibilizada e tal. A gente apoia também outras organizações da sociedade civil quando querem elaborar mapas da desigualdade. Então, a gente tem no Rio de Janeiro, né, a Casa Fluminense produz um mapa da desigualdade da região metropolitana, daí pegando diferentes municípios. A gente tem em Brasília, a gente tem um em Belo Horizonte, São Luís está elaborando o seu mapa da desigualdade também, a partir de organizações da sociedade civil locais. Então, é uma ferramenta que a sociedade civil vem se apropriando aí, né? Porque ela é muito direta, ela mostra de maneira muito transparente ali como é que faz uma radiografia do que realmente existe na cidade. O grande desafio também, Igor, é não naturalizar a pobreza do nosso país, não naturalizar as nossas desigualdades. Francisco, suas conclusões finais, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final da nossa entrevista? Eu acho que é um momento que a gente está, né, que nós temos ainda que manter viva, né, uma mobilização de toda a sociedade em defesa da vida, em defesa da saúde, em defesa da democracia. A gente viu que a relação, né, entre política e saúde, política e vida, política e morte, é uma relação real, muito forte. Então, a população precisa se envolver, falar de política, falar de democracia, né? A educação vem sofrendo ataques em todos os níveis, em todas as esferas, a democracia também. Eu acho que essa é uma questão essencial. E a gente tentar, né, salvando a nossa democracia, né, numa sociedade tão desigual, é fundamental a tributação daqueles que podem pagar mais. E no caso das cidades, né, eu queria dizer que o imposto mais importante, né, no nível municipal é o IPTU. Então, é fundamental a gente ter, né, um IPTU progressivo no espaço, IPTU progressivo no tempo. Tem países em que a pessoa, quando tem a segunda propriedade, ela paga um IPTU mais alto, por ter uma segunda propriedade. Tem um segundo automóvel, paga um imposto mais alto. Tem 5 casas, paga um imposto mais alto ainda. Quer dizer, você tem todo um mecanismo para evitar uma concentração gigantesca na mão de poucas pessoas e poucas famílias. Eu acho que isso é uma questão fundamental que a gente tem que avançar.
Eu acho que tem que ter um controle maior do mercado imobiliário. O mercado imobiliário trabalhou de forma absolutamente livre durante a pandemia. A gente teve uma precarização, né, dos espaços públicos, um número de prédios muito altos que não necessariamente estão servindo para o déficit habitacional, ao contrário, são investidores que estão comprando e a moradia está no circuito da financiarização. As pessoas, o déficit tem aumentado, ao mesmo tempo que a gente tem uma produção enorme do mercado imobiliário gigantesco. A prefeitura está abrindo mão de cobrar imposto, né? Está fazendo renúncia fiscal. Isso é um escândalo, isso também. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão do mercado imobiliário, e eu acho que as escolas, os equipamentos de cultura, né? Esporte, lazer, né, e de saúde, são pontos do território que podem vir a ser usados como espaços de cidadania, de democracia, de participação, de inclusão fundamentais. A gente quase não falou da questão da cultura, né, mas a gente tem, inclusive, uma distribuição muito desigual de museus e teatros também na cidade. São espaços importantes, né, Francisco, para dar acesso à população de baixa renda. O Brasil Cidadão está terminando, Francisco, mas eu agradeço a presença do Igor Pantoja, o sociólogo e assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, do professor da Universidade Federal do ABC, o Francisco Comaru. Ele é também coordenador do Laboratório Justiça Territorial da mesma instituição. Este programa foi produzido para a equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Saúde na Pandemia. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.